Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Divino Pastor Abnegado. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos, como o Salmo 103, o Salmo 100, Salmo 79, Salmo 78, Salmo 80, Salmo 28 e Salmo 23. Todos eles com a mesma ideia. Mas eu quero destacar, dentre todos eles, o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me guia às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Bom, esse salmo é, sem sombra de dúvida, um dos salmos mais conhecidos. Me lembro que esse foi um dos primeiros textos que eu gravei na mente, que decorei da Bíblia, ainda na época da minha infância. Mas é um salmo que retrata o Messias como o pastor. Dentro do contexto de Israel, enquanto nação, os reis eram chamados de pastores do rebanho. Talvez isso tenha vindo, e o nosso guia de estudos vai falar sobre isso, da bênção que Jacó deu a Israel, deu a José, aonde ele mencionou que o Senhor Deus era o pastor de Israel, mas que os líderes do povo também teriam a função de pastorear o rebanho. Eu confesso a vocês que aprendi muita coisa sobre o método de pastoreio lá do Médio Oriente, talvez no período em que eu fui missionário em Portugal. Me lembro que eu tinha acabado de chegar no país, eu estava pastoreando algumas igrejas no sul do país, no extremo sul do país, na região do Algarve. Nós teríamos um concílio pastoral no extremo norte, na região do Porto. E decidimos, havia ali um grupo de 3 pastores, nós nos organizamos para podermos subir juntos. E resolvemos seguir pela Estrada Nacional, que é uma estrada mais estreitinha, que vai passando pelo meio das vilas. E nós, para podermos chegar até a região de Lisboa, nós tínhamos que passar pela região do Algarve, aliás, do Alentejo. A região do Alentejo é uma região com grandes plantações e com os grandes rebanhos de ovelhas. Me lembro que nós não tínhamos andado muito desde que tínhamos entrado na região do Alentejo, quando no meio da rua nós vimos alguns carros parados, os indivíduos estavam do lado de fora dos carros, nós também fizemos a mesma coisa, e quando paramos vimos um grande rebanho de ovelhas atravessando a rua. O que mais me chamou a atenção na altura é que eu olhava para o rebanho e percebia um indivíduo tipicamente alentejano, com uma boina na cabeça, um coletim, um cajado na mão. Ele estava seguindo lá no meio do campo, para um lado, as ovelhas vinham atrás dele, mas o rebanho ainda continuava atravessando a pista. Haviam alguns cães que iam latindo em volta do rebanho e mantendo as ovelhas juntas. Eu não tinha entendido muito bem, até porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver uma cena como aquela. Eu me lembro de ter comentado, mas aquele indivíduo é realmente sem noção. Por que ele não está por aqui empurrando as ovelhas para que elas atravessem a pista? Então, um senhor que estava na minha frente também tinha parado e disse, bom, vocês não são daqui, né? Os pastores daqui dessa região continuam pastoreando os seus rebanhos como acontecia há mais de 1000 anos atrás. O pastor continua conduzindo seu rebanho e os cães pastores, eles vão mantendo o rebanho junto. Então ele precisa ir na frente. O carneiro, que é o líder do rebanho, acompanha o pastor e as demais ovelhas vão sendo mantidas juntas, unidas pelos cães pastores que vão levando o rebanho. Eu olhei para aquilo tudo e fiquei pensando nas palavras do Salmo do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia às águas tranquilas, aos passos verdejantes.
A ideia de um pastor que dirige o rebanho, que cuida do rebanho, é uma ideia muito presente no contexto do Antigo Testamento. O próprio Cristo no Novo Testamento vai lançar mão dessa mesma ideia para poder dizer que ele é o supremo pastor. Lá em João, no capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nessa perspectiva, o que eu percebo nessa analogia feita por Cristo dele como grande pastor, é ele quem dirige o seu rebanho, é ele quem tem as suas ovelhas a segui-lo em cada momento, é ele quem as chama pelo nome e elas ouvem a sua voz, é ele quem opera. Quando você olha para isso, para essa ideia, você vai percebendo algumas coisas realmente extraordinárias. Você vai percebendo o cuidado, o amparo que Deus tem com os seus filhos. E Jesus se identifica como o supremo pastor. É claro que para ele dirigir o rebanho, aquela mesma cena que eu visualizei do pastor com as ovelhas, ela pode ser aplicada também a nós. Nós somos chamados também para podermos ser uma espécie de cão pastor, aonde o supremo pastor está dirigindo o rebanho. Nós estamos de olho no supremo pastor, mas sabemos que tem outras ovelhas que estão perdidas, que estão longe do aprisco do Senhor. Então nós vamos fazendo barulho no entorno delas e dizendo: olha, sigam o pastor, sigam o pastor. Cada vez que nós nos aproximamos de alguém que está longe do caminho do Senhor, cada vez que compartilhamos com alguém um pouco do Evangelho de Cristo, nós estamos fazendo isso. Estamos dizendo: sigam o pastor. Seguir o pastor significa que mesmo quando você andar por vale de sombra e morte, você não vai ter medo porque o pastor está contigo. Você não vai ter medo quando você perceber feras ao seu lado tentando te destruir, porque o pastor, ele pode utilizar a vara para afugentar esses animais que estão tentando destruir o rebanho. Se você cair num precipício ou se ficar preso no meio dos espinhos, você não vai precisar ter medo, porque o supremo pastor tem o cajado e com o cajado ele te resgata de qualquer lugar onde você cair. Portanto, se o pastor estiver junto contigo, se você estiver seguindo o pastor, você não terá razão para poder ter medo de absolutamente nada, porque ele cuida das suas ovelhas. A grande questão é: você é ovelha do aprisco do Senhor? Você tem um comprometimento com ele como ele tem contigo? E você tem ouvido a voz do pastor? Tem reconhecido a voz do pastor? Eu espero que sim. Eu quero orar junto com você, pedindo para que Deus te ajude a ser uma verdadeira ovelha do seu aprisco. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, por sermos reconhecidos como ovelhas do aprisco do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso supremo pastor. Ajuda-nos a podermos seguir o nosso pastor que vai à frente. E, ao mesmo tempo, nos ajude a podermos apoiar e ajudar aqueles nossos irmãos e irmãs que estão longe do caminho do Senhor. Queremos agir como cães pastores, enquanto vamos mantendo o rebanho junto, enquanto todos seguimos o supremo pastor. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que nesse dia o Senhor nos mantenha junto de ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da nossa lição da Escola Sabatina, nessa semana, como você já sabe, analisando a experiência do Messias dentro dos Salmos. E amanhã veremos uma outra imagem dele, o Messias sofredor. Eu estudo a lição, e você?